Números 24, 17, a parte B do versículo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: uma estrela procederá de Jacó. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, quando nós falamos sobre o Natal, desde o início deste mês, nós estávamos nos referindo a um plano eterno. Nós não estávamos falando, como já foi dito aqui, de um plano B, de algum acidente que pegou Deus de surpresa em sua criação. Nós estamos falando de um plano eterno. Inclusive, como vimos, o mal foi estabelecido e decretado por Deus, não pelo diabo, mas por Deus, para o cumprimento e a realização dos seus planos eternos. Nós falamos depois do plano, da promessa. E agora, depois da promessa, vamos falar sobre a profecia. A Bíblia, meus irmãos, ela não somente é repleta de profecias acerca da vinda do Filho de Deus, como também suas páginas mostram abundantemente as tipologias ou prefigurações que representavam fielmente Jesus Cristo no futuro. Qualquer página da Bíblia, do Velho Testamento que você abrir, você vai ver Cristo lá. De uma forma simbólica, de uma forma profética, ou de uma forma tipológica ou prefigurada, enfim, Cristo está em todas as páginas do Antigo Testamento e do Novo. Portanto, Cristo, ele é a mensagem central de toda a Bíblia. A Bíblia não é, como diz os teólogos liberais, uma coletânea do credo religioso de um povo antigo que foi se aperfeiçoando com o tempo. Não. A Bíblia é a revelação de Deus sobre o plano que Deus teve desde a eternidade para realizar conosco na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Por isso que tudo na Bíblia fala sobre Jesus. Nós poderíamos passar vários e vários domingos aqui, em sermões somente sobre essas profecias, sobre estes apontamentos que indicavam a vinda do nosso Senhor. Só para nós termos uma ideia disso, preste atenção que eu vou falar aqui só do Pentateuco, só dos 5 primeiros livros da Bíblia. Algumas passagens que descrevem ou apontam para Cristo Jesus, e eu não vou falar todas, só algumas dos 5 primeiros livros. Em Gênesis, além de várias coisas representarem o nosso Senhor, como nós vimos na semana passada, ele é o descendente da mulher, que feriria a cabeça da serpente. Em Gênesis 49, 10, Jacó profetiza bênção sobre seus filhos, seus 12 filhos, e quando chega na vez de Judá, do seu filho chamado Judá, ele faz uma profecia fiel sobre Jesus. Ele diz: Judá é um leãozinho que está dormindo, e como uma leoa que dorme, quem o despertará? Ele estava falando que Judá era o rei, o leão era símbolo de realeza. E de onde vieram os reis de Judá? De onde vieram os reis de Israel, melhor dizendo? Da tribo de Judá. Mas ele diz no verso 10 um versículo interessante. Quando ele está abençoando Judá, seu filho, ele diz: o cetro não se arredará de Judá, e nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos, a ele obedecerão os povos. Ele está dizendo que o símbolo da realeza nunca ia se afastar da tribo de Judá, até que viesse Siló. Quem é Siló? É Jesus. E a ele os povos obedeceriam. Já está lá em Gênesis 49, 10. Óbvio que Jacó falava isso cheio do Espírito, ele não sabia que ele estava se referindo a Jesus, mas o Espírito de Deus, ele sabia. Ele estava guiando todas as coisas para mostrar o Filho de Deus em cada página das Escrituras. Em Êxodo, temos não somente o Cordeiro Pascal, cujo sangue passado na porta da casa dos israelitas livrava seus primogênitos da morte pela 10ª praga, mas temos também Jesus simbolizado nas fontes de Elim, lá no capítulo 16 de Êxodo,
Ele é o maná que desceu do céu, Êxodo 16. Ele é a rocha ferida, que Deus mandou Moisés ferir a rocha em Êxodo 17. E também no capítulo 20, Cristo é representado pela lei, porque a lei é a palavra reveladora de Deus, como Cristo mais tarde será também a palavra encarnada que revela Deus aos homens. A partir do capítulo 25 de Êxodo, todos os capítulos até o final, eles mostram a construção do tabernáculo com seus utensílios e ofertas. Tudo aquilo aponta para o nosso Senhor. Cada peça do tabernáculo aponta para Jesus. O altar de sacrifício de bronze, onde matava os cordeiros ali para o perdão dos pecados de Israel, representava a cruz do nosso Senhor Jesus. O cordeiro morto ali representava Cristo e o seu sangue derramado. Os pães da proposição que ficavam ali no tabernáculo representavam Cristo, que disse: eu sou o pão da vida. O candelabro com as 7 tochas acesas representava Cristo, que diz: eu sou a luz do mundo. A arca da aliança representando Cristo em suas 2 naturezas, humana e divina. A arca era feita de madeira de acácia, representando a humanidade de Jesus, e coberta de ouro, representando a sua divindade. E aquilo mostrava para o futuro que Deus só poderia nos receber por meio de Jesus. Em Levítico, todos os sacrifícios que mostram ali apontam para a obra de Cristo na cruz. O sacerdote Arão era um tipo de Jesus como sendo nosso sacerdote diante de Deus. As festas judaicas em Levítico apontavam para o nosso Senhor. O sábado também era um prelúdio do descanso que encontramos apenas nele. Em Números, nós vemos Cristo na bênção sacerdotal, no capítulo 6, 24 ao 26, quando diz que o Senhor estenda sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, o Senhor te dê a paz. Tudo isso vem representando Cristo, o príncipe da paz, o rosto de Deus. No capítulo 8 fala do candelabro, no capítulo 20 fala da rocha ferida novamente, porém agora Deus não permitia que Moisés ferisse. Deus diz: fala para a rocha, e Moisés bateu na rocha. Em Êxodo Deus mandou bater, mas em Números Deus não deixa. Deus fala com a rocha e não bate. Moisés desobedeceu e bateu na rocha. Por que bater na primeira vez e não na segunda? Porque o sacrifício de Cristo é único. Cristo só iria sofrer uma vez por todas, nunca mais. Moisés não entendia isto, porque isto era prefigurado, isto era uma tipologia do que havia de vir. Mas Moisés não tinha que entender, ele tinha que crer e obedecer. Tanto que quando Deus diz para ele que ele não vai mais entrar na terra prometida, Deus não diz porque você bateu na rocha, Deus diz: visto que duvidaste da minha palavra, não entrará na terra que eu dou. Então o problema de Moisés foi não crer. O problema de Moisés foi não acreditar nas tipologias, nas amostras que Deus estava dando do seu santo filho lá no futuro. E então ele quebrou uma regra de Deus. E a regra de Deus é: meu filho sofre só uma vez. E ele bateu na rocha 2. E Paulo dizia: a rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 4. Na bênção de Balaão, Jesus Cristo está aqui neste versículo que nós lemos. Em Deuteronômio encontramos tipos e uma profecia sobre Cristo muito maravilhosa. Deuteronômio 18, 15 e 18, Moisés diz assim: que Deus levantará em breve, no futuro, um profeta semelhante a mim, um profeta maior do que eu, e vocês o obedecerão. Ele estava falando de Cristo. De fato, nem mesmo João Batista, que apareceu 6 meses antes de Jesus pregando, as pessoas perguntavam para ele: João, você é o profeta? João 1, 21. E ele dizia: não, eu não sou o profeta. Porque ele sabia que ele ainda era um profeta, mas o profeta iria chegar depois dele. Amém? Bem, irmãos, tudo que vimos aqui foi apenas uma introdução e é um pouco do que podemos encontrar sobre o nosso Senhor apenas no Pentateuco. Eu poderia falar sobre toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, mas vimos aqui os 5 primeiros livros de que formas gloriosas Jesus aparece nas páginas da Escritura. Estava dando aula de Pentateuco para os nossos alunos do IBTEL, e quando chegamos em Levítico, nós fazemos aquela brincadeira, né, de que todo crente, quando chega em Levítico, ele para de ler a Bíblia. Mas quando nós começamos a estudar Levítico,
Nós começamos a ver Cristo nas páginas de Levítico. Nós começamos a observar cada sacrifício, cada oferta. Ali estava o nosso Senhor representado. E foi maravilhoso. Aquela aula foi maravilhosa. Não é? Então, irmãos, quando ler a Bíblia, procure Cristo em suas páginas. Todo o Antigo Testamento está recheado de profecias, tipos e promessas acerca de Cristo. Eu considero realmente difícil escolher uma somente para tomar o ponto de partida em nossa mensagem. Mas como a profecia de Balaão foi realmente surpreendente, porque Balaão ele era um agoureiro, ele era um feiticeiro, adivinho. Então nós vamos tomar a profecia de Balaão como ponto de partida para a nossa reflexão de hoje. Ele falou de uma estrela que procederia de Jacó. Vamos falar sobre ela. Teria muitas coisas para falar sobre profecia, sobre tipologia, prefigurações, mas eu preferi falar de um falso profeta que foi usado pelo Espírito de Deus, basicamente à força, sem ele querer, e ele falou de Jesus. O Espírito Santo nunca ia entrar em Balaão para que ele não falasse de Jesus, ele tinha que falar. E foi o que ele disse. Quero falar em primeiro lugar sobre a procedência dessa estrela. Ainda que nós saibamos que Jesus é eterno, a sua origem humana, ela se deu em um lugar, em um ambiente geográfico. Ele veio de uma família que pertencia a uma tribo, de uma nação existente, cujo nome era Israel. O nome antigo de Israel, que Israel, antes de ser nação, era uma pessoa, era um homem, um patriarca. E o seu nome antigo era Jacó. E Balaão falou o nome da nação que o mundo deveria esperar, que dela viesse o Messias. Ele diz, uma estrela procederá de Jacó. Se continuar o versículo, diz, de Israel subirá um cetro. Então, como nós vimos lá na introdução, Jacó, óbvio, a estrela vai vir dele, mas ele lá na sua bênção para os 12 filhos, ele fala por qual filho vai vir este cetro, este rei. E ele fala que é Judá. Né? Os judeus, eles não podiam receber algo mais claro do que isto. As demais nações não podiam conjecturar sobre a vinda de Jesus. De onde é que será que vem o Messias? Não tem como, porque as coisas estão claras no Antigo Testamento. As demais nações não poderiam ficar perguntando de onde vem o Messias, de onde vem? Israel principalmente, porque Deus já havia falado, uma estrela procederá de Jacó, e de Israel é que surgirá o cetro, o domínio, surgirá de Israel. Preste atenção nos magos do Oriente. Os magos, quando vieram do Oriente, eles seguiram uma estrela que os conduzia a Belém da Judéia. Interessante que Deus, quando lá em Números, capítulo 2, verso 3 em diante, capítulo 2 inteiro, em Números, Deus vai organizar as 12 tribos de Israel para que elas fiquem nos 4 lados do tabernáculo, norte, sul, leste e oeste do tabernáculo. Você sabe onde ficava a tribo de Judá? Números 2, verso 3, ela ficava a leste, ou seja, ao oriente, prefigurando que até as pessoas longe, as pessoas distantes, os magos do oriente, eles vieram para ver aquele que nasceu de Judá. Eis aí a estrela que já brilhava desde a antiguidade. Salomão também, usado pelo Espírito de Deus, escreveu no Salmo 72, verso 10 e 11, ele diz, olha só, paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Salomão estava falando dos reis do Oriente. Salomão estava falando, enfim, dos reis de toda a terra, que se prostrem diante do Rei dos Reis, diante dessa estrela que procede de Jacó. Isso apontava para onde a estrela levaria no nascimento de Cristo. O profeta Miqueias já havia dito, 700 anos antes de Jesus nascer, de qual cidade Jesus viria. Ele disse em Miqueias 5, versículo 2, e tu, Belém, Efrata, Belém. Jesus ia vir de Israel, disse Balaão. Jacó falou que era da tribo de Judá,
Mas Miqueias está dizendo que é da cidade de Belém. Aleluia. Belém da Judéia, Belém de Judá. Belém era uma cidade do sul, ela não pertence ao reino do norte. Até mesmo os detalhes do nascimento do seu filho, Deus não deixou passar batido. Não adianta os judeus argumentarem que o Messias tinha que vir rico, pois não somente Miqueias falou de sua simplicidade na cidade de Belém, porque ele diz: Belém Efrata, tu és a menor das cidades, mas você não é menor coisa nenhuma, porque de ti procederá aquele de cujos tempos são eternos e cujo reino durará para sempre. A cidade era simples, a cidade era pequena, e os judeus esperando um rei magnânimo. Não, as profecias diziam sobre a humildade de Jesus. O profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, ele diz: eis aí Sião, o teu rei, ele vem montado num jumentinho, no filho de uma jumenta. Ele não vem em cavalos brancos, ele não vem com carruagens, ele não vem com grandes exércitos. Ele vem humilde, pois todas as profecias de Cristo estavam muito claras. Por isso Jesus diz à mulher samaritana, em João 4, 22, que a salvação vem dos judeus, porque ele é a salvação. E a profecia dizia que ele viria de Jacó, e Jacó disse que viria de Judá, e Jesus era de judeu. Eis aí a procedência, irmãos, da estrela. Uma estrela procederá de Jacó. Glória a Jesus, glória a Jesus. É interessante que Jesus não queria glamour. Jamais. Quando ele curava o enfermo, o que ele dizia para o enfermo? Olha, não contes para ninguém. Quando ele transfigurou diante dos seus discípulos, ele diz: não conte para ninguém. Quando Pedro disse, movido por Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele diz: não conte para ninguém. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, ele disse para os seus discípulos: vão por todos os lugares e falem de mim, falem da minha cruz, falem da minha ressurreição. Por que essa diferença? Para que as pessoas não confundam o evangelho com milagres. Tem gente que acha que o evangelho é curar enfermo. Jesus diz: não, eu te curei, mas não falo nada, porque isso não é o evangelho. Tem gente que acha que evangelho é ver a glória de Jesus, Jesus em glória, Jesus transfigurou em glória e disse: não fale nada. Mas o dia que ele morreu e ressuscitou, ele falou: pode falar, porque o evangelho é minha cruz, o evangelho é minha ressurreição. Isso é evangelho, loucura para o mundo. Eu não quero que vocês preguem uma coisa que o mundo aceite, porque pregar milagre todo mundo aceita. Pregar glória todo mundo aceita, mas eu quero que vocês preguem a cruz. Isto é o evangelho, é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Mas para os chamados, para os eleitos, é poder de Deus. Aleluia. Nós vimos sua procedência. Agora vamos ver sua claridade. O apóstolo Pedro, quero me encaminhar a segunda carta deste apóstolo, capítulo 1, versículo 19. Veja o que Pedro diz, meus irmãos. Ele diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Os irmãos entenderam este versículo? Deixe-me explicá-lo. O apóstolo Pedro disse que a palavra profética, ou seja, a palavra dos profetas no Velho Testamento, era uma candeia que alumiava num lugar escuro. Todos os profetas, Pedro está dizendo, serviam como lamparina para que o povo não ficasse numa total escuridão. A Bíblia diz, Isaías 60, verso 2, que todos os povos estavam em trevas. Ele diz assim: levante e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ele diz: eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão aos povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Então os povos estavam em trevas, mas para que não ficassem totalmente em trevas, o que Deus fez? Deus enviou profetas. Os profetas, Pedro está dizendo, eram lamparinas na escuridão,
para que não ficasse totalmente na escuridão do pecado, da ignorância de Deus, os profetas revelaram um pouco, como lamparina na escuridão, acerca de Jesus. Deus serviu Israel de uma lamparina para não ficar totalmente no escuro. O salmista já dizia no versículo dos mais conhecidos do Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas Pedro prossegue dizendo no versículo que quando amanheceu o dia, a estrela da alva nasceu em nossos corações. Aleluia! Não está falando de que quando aceitamos a Cristo Jesus em nossos corações pela fé, mas ele está fazendo um contraste entre a claridade inquestionável que Cristo traz em vista do brilho meio fosco dos profetas da antiga aliança. Pedro está falando do nascimento, do Natal. Ele está dizendo: o Natal brilha mais que os profetas. Cristo, quando veio, ele não é uma lamparina, ele não é nem sequer uma lâmpada elétrica dos nossos dias. Cristo, quando nasceu, ele é o sol da manhã. Aleluia! Ele que tira totalmente os povos da escuridão do pecado. Aleluias! E não somente de um brilho para os pecadores através de suas palavras de libertação, pois Jesus foi visto como estrela desde o seu nascimento, antes de pronunciar qualquer palavra. Os magos o reconheceram. Cristo estava brilhando no céu e na terra. A estrela os guiava para a estrela que havia nascido. Cristo os guiava para Cristo. E ainda que os principais sacerdotes e os escribas soubessem a procedência, Mateus 2, 4 a 6, quando os magos chegaram em Jerusalém, eles não foram para Belém, eles chegaram em Jerusalém, mas estava perto. Belém estava a poucos quilômetros de Jerusalém. E então eles perguntaram para Herodes: onde que nascerá o rei? E Herodes falou assim: chama os escribas, porque Herodes não sabia de nada, né? Ele não era judeu. E ele disse: chama os escribas, chama os principais sacerdotes. E quando chamaram, eles olharam e disseram para os magos do Oriente assim: olha, a profecia diz que ele vem de Belém. Miqueias diz: tu, Belém, de ti me sairá aquele que será o rei eterno. Mas veja, os magos então agradeceram e foram embora para Belém. Os escribas foram? Não. Sabiam a procedência da estrela, mas não tinham nenhum relacionamento com ela. Este é um grande problema. Pessoas que sabem sobre Jesus, mas não têm seu brilho. Pessoas que habitam nas trevas, mas discursam sobre a luz. O relato que o evangelista nos faz é que Herodes, ele estava tomado por inveja, por medo de perder o seu trono, e ele dá uma palavra para aqueles magos, dizendo: quando encontrarem o menino, me falem onde está, para que eu vá também adorá-lo. Mas o coração de Herodes estava repleto de trevas. Os magos foram, encontraram o menino na manjedoura, e a Bíblia, ou aliás, eles encontraram o menino numa casa, né? Na manjedoura foram os pastores, é outra situação. Eles encontraram Jesus numa casa, o adoraram, diz a Bíblia, deram suas ofertas para Jesus, ainda bebezinho, e foram embora. Quando eles iam voltar pelo mesmo caminho, o anjo do Senhor disse: não vá, porque a intenção do rei é matar esta criança. Isto é o que acontece com as pessoas cujo coração ainda está nas trevas. Elas querem assassinar Jesus. Elas não querem reconhecê-lo como rei, porque ele vai tomar o trono do seu coração. A coisa pior que tem para um homem no pecado é ter que dar seu coração para outro governar. Ele quer ele mesmo governar. O apóstolo João, quando vai falar desta luz, ele já diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, 4 e 5, olha, falando sobre o verbo, ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E mais,
o apóstolo João continua dizendo, verso 8 e 9, ele não era luz, ele João Batista. Ele, João Batista, não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Mas o apóstolo vai prosseguir no capítulo 3, verso 19, mostrando que nem todas as pessoas se alegram com a manifestação desta luz. Ele diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A questão não é se a luz veio, a questão é o que os homens amam. A questão não é se a estrela já procedeu de Jacó, a questão é as pessoas seguem a estrela. Há muitos cujos olhos são cegados pelo Deus deste século. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os homens ficam aí inventando deuses, porque jamais eles poderão descobrir o verdadeiro Deus, porque suas vistas estão cegas, jamais vão reconhecer que Jesus é a imagem de Deus. Eles vão fabricar seus deuses, mas jamais vão reconhecer que Jesus é o verdadeiro Deus. Mas agora acontece uma outra coisa. Ainda em 2 Coríntios 4, só que no versículo 6, o apóstolo Paulo ele diz que quando Deus opera salvação na vida do homem, Deus faz isto por meio da luz de Cristo Jesus. A Bíblia diz que o mesmo Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou, aleluia, a luz do Evangelho de Cristo para a glória de Deus em nossas vidas. É Deus mesmo que ilumina. E eu digo uma coisa, meus irmãos, o ser humano, ele é marionete. Se não é de Deus, vai ser do diabo. O ser humano é guiado por um senhor ou outro. Não tem como. Quando diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, eu pergunto, o que os incrédulos podem fazer a respeito disso? Tem alguma coisa que o incrédulo pode fazer para deixar de ser cego? Não tem. Agora, quando Deus ele diz, das trevas resplandeça a luz, eu pergunto, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer para não enxergar? Também não tem. Ela vai ver, tudo vai se clarear, tudo vai acender para a vida dela. Aleluia. E assim acabamos contemplando a glória de Cristo, a beleza de Cristo, a beleza de Deus na face de Cristo, cheio de graça e de verdade. Finalmente vamos ver a sua dádiva. Nós já vimos sua procedência, sua claridade, mas vamos ver a dádiva dessa estrela, não é? As profecias e apontamentos na antiguidade acerca do Filho de Deus como estrela cumprem-se cabalmente em Jesus, como já vimos o testemunho do apóstolo Pedro. Mas também o próprio Jesus sabe que ele é essa estrela. Ele diz em Apocalipse 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus sabe que ele é. Jesus olhava assim para o Velho Testamento e ele devia olhar para o pai dele assim lá no céu, quando estava orando, e dizer assim, pai, como o Senhor é inteligente. Olha aí, todos eles falando sobre mim, que uma estrela procederá de Jacó, o cetro não se apartará de Israel, todos falando sobre mim, pai, porque o Senhor já me enviou como estrela para este mundo. Esqueça o sentido de estrela que você conhece, irmão. Estrela é esse cara é uma estrela, é um astro, esse cara, ele é bem conhecido. Não é isto. Nós estamos falando de claridade. Estrela aqui fala de tirar a gente das trevas, não estamos falando de gente famosa. Se Jesus quisesse ser um popstar, como as pessoas falam, ele teria dito para os leprosos que ele curava, sai falando para todo mundo que fui eu mesmo. Mas ele dizia que não. Para não confundir a mensagem, porque a mensagem do Evangelho não é cura, é a cruz.
Então, agora o que Deus nos faz com essa estrela é surpreendente, porque o Senhor nos concede a dádiva de também sermos comparados a estrelas, quando nós cremos em Cristo. O seu brilho se apegou a nós. Ele dizia a seus discípulos: vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses 2, verso 15, ele diz que vocês devem resplandecer como luzeiros no mundo. Nós sabemos, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 41, que há diferenças de estrela e estrela, de uma glória de uma estrela para a glória de outra estrela. Uma brilha mais, outra brilha menos. O apóstolo Paulo sabia disso naquela época. Assim também muitos crentes brilham mais de Deus, outros brilham menos. Mas não importa, o que interessa é que sejamos estrelas para o Senhor, que sejamos luminares neste mundo de trevas, neste mundo de pecado. Mas sabemos que somente Cristo é a verdadeira estrela da manhã, o sol da justiça. Agora, interessante, não é? No fim de todas as coisas, o vencedor receberá um prêmio, uma dádiva, e esta dádiva é prometida lá na carta à igreja de Tiatira, capítulo 2, verso 28 de Apocalipse. Jesus disse assim: ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. Que incrível isto! Você sabe o que isto quer dizer? Quem nós vimos aqui que é a estrela da manhã? É Jesus. E quando ele diz: eu vou te dar a mim de presente, eu vou te dar a estrela da manhã, ele está se dando a nós de presente. Nós participaremos de sua glória, nós teremos o corpo de Cristo, nós teremos a infinitude de Cristo, nós teremos o brilho glorioso de Cristo. Ele partilhará conosco das suas essências maravilhosas. Como pelo Espírito Santo ele já nos participa a sua natureza. 2 Pedro 1,4 diz isto, que nós temos a natureza divina. Que maravilha, irmãos! Ele é a estrela da manhã e vai nos dar de presente a estrela da manhã. E para que você não tenha dúvida alguma de que Jesus Cristo vai te dar este prêmio, hoje mesmo ele já carrega em sua mão direita 7 estrelas. E na outra mão ele carrega 7 tochas. As 7 tochas são todas as igrejas de todos os lugares, em todos os tempos. E as 7 estrelas são todos os pastores de todas as igrejas, de todos os lugares, em todos os tempos. É um castiçal maravilhoso. Se nós pudéssemos contemplar um pouco da visão de João no Apocalipse, não só ler, mas contemplar, nós seríamos crentes melhores. Nós seríamos verdadeiros crentes. Não há dádiva maior do que esta. Não somente admiraremos eternamente a estrela que procedeu de Jacó e iluminou o mundo, mas também seremos como ela. Teremos o nosso corpo como de Cristo e cumprir-se-á a profecia dele mesmo na parábola do trigo e do joio. Quando ele termina a parábola, ele diz assim, que os anjos recolherão o joio em feixes para queimá-los. Mas ele diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aleluia. Esta é a promessa que o próprio Senhor nos faz. Repara sempre que a Bíblia, de capa a capa, ela nos fala de escuridão e brilho, trevas e luz. Ela sempre faz este contraste, para mostrar que o homem de si mesmo, ele jamais pode brilhar. O homem de si mesmo é uma lâmpada queimada pelo pecado. Não há nada que possa corrigir a situação do homem. Quero concluir esta mensagem dizendo que de todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Natal, eu escolhi esta que foi feita por um pagão, porém usado soberanamente pelo Espírito Santo, o qual falou de um astro especial, a estrela da manhã, de cuja profecia os autores do Novo Testamento expressaram o reconhecimento do seu cumprimento em Cristo, e ele mesmo falou que ele é a estrela predita. Nós vimos que sua gloriosa aparição foi para tirar os homens das trevas do pecado e trazê-los para não somente um conhecimento maior de Deus, mas para um relacionamento profundo com Ele.
E como resultado disso, Ele nos oferece a dádiva de sermos também chamados de estrelas, luzeiros, luz do mundo como Ele. E finalmente, nós o receberemos de presente quando entrarmos no gozo eterno com Ele, parecidos com Ele, luzentes como Ele, para todos sempre como Ele, cada vez mais como Ele. Essa é a estrela que procederia de Jacó. Só quero ler agora o versículo todo, os irmãos. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Veja, Deus já tinha aberto os olhos deste homem. Ímpio, pagão, feiticeiro, no pecado. Deus disse, eu vou abrir os olhos dele para ele contemplar meu filho. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Balaão está falando da grandeza de Deus e a sua pequenez, a sua indignidade. E ele começa a profecia dizendo, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Ele está se referindo ao próprio Cristo. Um dia Balaão vai ver Cristo, infelizmente para ser julgado. Não agora. Não era o momento de Balaão ver Cristo. Todos nós sabemos que Balaão, em 2 Pedro 2 e em Judas 1, ele se tornou exemplo de falsos profetas, falsos pregadores que andam atrás do dinheiro. Balaão se tornou ditado popular entre os apóstolos por causa disto. Porque ele amou mais o dinheiro do que a revelação de Deus. Veja, Deus revelou-se para Balaão aqui. Mas depois que ele profetizou isto aqui, ele largou tudo isto e foi atrás do dinheiro. Então ele diz, vê-lo-ei, mas não agora. Eu verei Cristo, mas não é agora. E está certo, ele vai ver no dia do juízo. E a pergunta fica para nós, como nós vamos ver Cristo no dia do juízo? E ele profetiza seu fim, dizendo, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Balaão está profetizando o seu fim eterno. Ele quer dizer, eu estarei para sempre longe deste que o Senhor está me mostrando. Uma estrela procederá de Jacó, já vimos isso na mensagem de hoje. De Israel subirá um cetro, que é o domínio do rei, e ferirá as têmporas de Moabe. Moabe era as terras do rei que havia contratado ele para amaldiçoar o povo. E ele diz, a cabeça de Moabe será destruída. E diz mais, e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui falando simbolicamente, ele está falando acerca das nações em geral que provocaram tumulto sobre Israel, que não permitiram que Israel passasse em suas terras. Essa profecia primeiro se cumpre no rei Davi, porque o rei Davi destrói completamente os moabitas e conquista toda aquela terra para Israel. Mas ela vai cumprir cabalmente em Jesus, como nós vimos hoje. Diz, Edom será uma possessão. Edom era Esaú. Seir, que é a montanha maior da terra de Esaú, e os seus inimigos também serão uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará o que restam das cidades. Está falando da segunda vinda do nosso Senhor. Falou da primeira, da estrela, e agora aqui falando da segunda. Viu Balaão a Amaleque, que é aquele rei que não deixou Israel passar em suas terras, e Josué pelejou contra ele enquanto Moisés ficava de mão erguida. Lembra a história? Quando cansava, Josué perdia, mas quando levantava, ganhava. Viu Balaão aquele rei, proferiu sua palavra dizendo, Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus eram os habitantes da terra de Canaã, proferiu sua palavra e disse, segura está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha, na pedra alta, todavia o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Assur era a Síria, e levou realmente cativas todas aquelas terras. Proferiu ainda sua palavra e disse, ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Homens virão das costas de Quitim em suas naus, em seus navios, afligirão a Síria e a Éber, e também eles mesmos perecerão. Está dizendo que Deus mesmo castigaria a Síria, que tinha castigado os outros reinos. E depois da Síria, quem castiga? A Babilônia.
Depois da Babilônia, quem lhe castiga? Medo-Pérsia. Quem castiga a Pérsia? Os gregos. Quem castiga os gregos? Romanos. E quem castiga todos os impérios? Aquela pedra que Daniel viu no sonho de Nabucodonosor, que ela desce rolando, sem ajuda de mãos nem nada, e passa por cima de todos os reinos e enche a terra. Este é o reino do nosso Senhor, que dura para sempre. Eis aqui a profecia de Balaão. Como ele viu o Senhor, mas trocou tudo isto pelas riquezas. Riquezas que passaram. Se você for em Números 31, você vai ler a destruição de Balaão. A Bíblia diz que Deus mandou o povo de Israel vingar seus inimigos e mataram ao fio da espada o falso profeta Balaão. Triste fim de um homem que amou mais as riquezas do que a revelação de Deus. Para mim e para você não é diferente. Você diz, mas eu não tenho revelação nenhuma. Mas a estrela brilhou para você. A estrela brilhou para você. E a pergunta é, qual é a resposta que você tem dado a ela? Você está como Herodes, querendo matar o brilho dessa estrela, querendo escurecê-la? Ou você está como os escribas, que sabem tudo sobre a estrela, mas não tem o brilho dela? Ou você está como os magos, que estão em busca dessa estrela, e se você estiver em busca dessa estrela, Deus não te deixará no escuro. Ele enviará a estrela que guiou aqueles homens para Belém, e Ele guiará a tua vida para a salvação. É incrível como as coisas são providenciadas por Deus. A palavra Belém no hebraico, Betlehem, significa casa do pão. Jesus é o pão da vida, Ele nasceu naquela padaria. Nasceu para matar a fome do mundo. E eu quero dizer para você nesta noite, essa estrela ainda brilha com seu fulgor. Isso aqui é apenas um aspecto profético sobre ela. Semana que vem nós vamos ver o seu cumprimento. E você vai ver como que todas as coisas chegam em Jesus e alcançam o seu fim. Aleluia. Cristo é a conclusão de todas as coisas. Ele é a consumação de tudo. Cristo é a consumação. Quem dera você olhar para Cristo como Deus olha para o Cristo. Deus olha para o Filho dele cheio de graça, cheio de amor, cheio de alegria. Deus olha para o Filho dele repleto, completo. O Filho dele lhe traz toda a glória. Olhe para Cristo assim também. Alegre-se ao olhar para a estrela. Se você ainda está longe dos caminhos do Senhor, se você ainda está longe de Belém, a estrela te guia. Não mais por um cometa que passa pelo céu, mas pela palavra do Senhor, que ainda é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela te guia não à manjedoura ou à casa lá de Belém, mas ela te guia à casa de Deus, onde Cristo já faz morada entre seu povo. Ela não somente te guia, mas quando você chega de frente a frente com essa estrela, você recebe a iluminação dela e passa a brilhar como luzeiro neste mundo. Você não queria isso para você? Vamos orar.